A viagem que nunca dei. Sabe aquele momento exato em que o mundo inteiro parece parar, o chão desaparece sob os seus pés e você percebe com uma clareza assustadora e brutal que a sua vida inteira foi uma farsa? Aquele milésimo segundo em que o ar foge dos pulmões e o amor que você mendigou a vida toda se revela como o mais puro e letal dos venenos? Foi exatamente assim que eu me senti na noite do meu 30º aniversário. Mas prestem muita atenção. Esta não é uma história sobre uma mulher derrotada. Esta é a crônica da reviravolta mais espetacular, sensacional e libertadora que um ser humano poderia viver. É o relato visceral de como eu, a ovelha negra, o lixo emocional e o grande fracasso da família, enganei-os todos de forma magistral. Para que vocês compreendam o choque e o triunfo daquela noite, vocês precisam primeiro entender o cenário de guerra psicológica, o verdadeiro cativeiro em que eu fui criada. Eu nasci no seio de uma família clássica e disfuncional brasileira. Sabe aquela família de comercial de televisão nos almoços de domingo, que posta fotos sorridentes, mas que por trás das portas fechadas é um verdadeiro tribunal de inquisição? Essa era a minha casa. Na nossa cultura, ensinam-nos o clichê absurdo e destrutivo de que família é sagrada, de que o sangue justifica qualquer violência. Para minha mãe, o amor não era um sentimento protetor, era uma arma de destruição em massa. Ela era uma mulher que se alimentava do controle, uma matriarca tóxica que precisava que todos ao seu redor fossem minúsculos para que ela pudesse se sentir gigante. E o meu pai? Um homem covarde, um facilitador silencioso que preferia virar o rosto para a crueldade a ter que enfrentar a fúria de sua esposa. Nesse teatro patológico, os papéis foram distribuídos muito cedo. O meu irmão mais velho, o Lucas, foi coroado como o reizinho intocável. Ele era o que a psicologia chama de criança de ouro. Ele podia fracassar miseravelmente em tudo, ser um poço de egoísmo, tomar as decisões mais estúpidas, e a minha mãe sempre encontrava uma justificativa heróica para ele. Mas toda casa governada por uma mente doente precisa de uma lixeira emocional. Uma família tóxica precisa desesperadamente de alguém para carregar a culpa de tudo o que dá errado, alguém para esconder os segredos e as falhas do sistema. Como eu era uma menina intensa, extremamente perceptiva e que se recusava a aplaudir o teatro de horrores daquela casa, eu fui escalada para o pior e mais letal papel de todos: o bode expiatório. Vocês fazem ideia do que é crescer sendo o bode expiatório da própria mãe? Significa que você é condicionada dia após dia, gota a gota, a acreditar que existe algo fundamentalmente podre na sua essência. O abuso não vinha em forma de agressão física, daquelas que deixam marcas visíveis. O veneno era servido em doses diárias de agressão e manipulação enlouquecedora. Era o revirar de olhos quando eu dava uma opinião, era o suspiro de desprezo teatral quando eu entrava na sala, eram as críticas constantes e humilhantes disfarçadas de amor. Nossa, você vai sair com essa roupa? Você sabe que o seu corpo não ajuda. Eu só tô dizendo isso porque me preocupo com você. Depois não chore quando for rejeitada. Eles usavam a manipulação mental de forma tão cruel que eu duvidava da minha própria sanidade, um terror psicológico constante que me fez internalizar uma vergonha tóxica paralisante. Eu cresci acreditando que eu era um fardo, uma decepção ambulante que deveria pedir desculpas por respirar o mesmo ar que eles. Mas o instinto de sobrevivência é uma força implacável. Muitas vezes, o bode expiatório da família é um membro mais forte e resiliente, exatamente porque teve que lutar para sobreviver desde o primeiro dia de vida. Quando eu saí daquela casa aos 20 anos, eu fugi para a única trincheira onde a minha mãe não podia me alcançar, julgar ou destruir: o trabalho.
Eu virei noites a fio, eu canalizei toda aquela hipervigilância do trauma, a minha capacidade desesperada de ler o ambiente e antecipar perigos para não ser atacada para o mundo brutal dos negócios. Fundei uma empresa de tecnologia focada em análise de dados e aos 28 anos o absolutamente impossível aconteceu. O meu projeto chamou a atenção de um conglomerado internacional e a minha empresa foi comprada. Do dia para a noite, a minha conta bancária foi inundada com um oceano de dinheiro. Eu não apenas tinha ganho bem, eu tinha dezenas de milhões rendendo na minha conta pessoal. Eu havia me tornado uma multimilionária com menos de 30 anos, uma mulher soberana, financeiramente intocável. E o que eu fiz com todo esse poder? Eu o enterrei no mais absoluto e mortal segredo. Eu não comprei carros importados escandalosos. Eu não me mudei para uma cobertura de luxo. Eu continuei morando no mesmo apartamento alugado de 3 quartos em um bairro comum. Eu continuei vestindo as mesmas roupas sem marca e dirigindo um carro popular de 5 anos de uso. Os especialistas financeiros chamam essa estratégia de riqueza oculta, o ato de viver de forma invisível para evitar a inveja, o atrito e a perseguição. Mas para mim não era uma jogada financeira, era um mecanismo primitivo de sobrevivência. Eu sabia que em uma família estruturalmente tóxica, o sucesso astronômico do filho rejeitado é a ofensa suprema para o abusador. Se a minha mãe sentisse o cheiro da minha fortuna incalculável, o ódio histórico dela não se transformaria magicamente em amor. Viraria uma ganância predatória. Eles usariam a chantagem emocional mais suja do mundo para me transformar no caixa eletrônico vitalício da família. Sugariam até a minha última gota de sanidade mental para bancar as falhas e os luxos do meu irmão. Para eles, eu precisava continuar sendo a coitada, a encalhada, amargurada, a mulher difícil e fracassada que contava moedas no fim do mês. E eu permitia essa farsa degradante para proteger o meu império. Mas o coração de uma filha que nunca foi amada é um terreno traiçoeiro, pavimentado com ilusões. À medida que o meu 30º aniversário se aproximava, a criança ferida e carente dentro de mim começou a gritar mais alto que a minha razão. A tragédia do abuso prolongado é que você desenvolve um vínculo traumático tão poderoso que acredita poder comprar a salvação. Eu desenvolvi um plano delirante e majestoso. Acreditei que, se eu fizesse um sacrifício financeiro de proporções épicas, se eu os meslumbrasse com um presente além da imaginação humana, a armadura da minha mãe cairia. Eu estava literalmente tentando comprar a minha absolvição pelo crime de ter nascido. Passei meses orquestrando tudo em absoluto sigilo. Contratei uma agência de estilo de vida do tipo confidencial, que atende apenas a bilionários, realeza e celebridades do alto escalão, organizando o inatingível sem deixar nenhum rastro público. Eu fechei um pacote absurdo de 2 semanas intercontinentais que reescreveria a história da nossa família. Reservei o fretamento completo de um jato executivo privado, equipado com o que há de mais luxuoso na aviação. A primeira semana seria em uma totalmente reservada no meio do Oceano Índico. Bangalôs faraônicos suspensos sobre águas turquesas cristalinas, um resort cujo único propósito era a cura da alma, o alinhamento energético e o bem-estar absoluto, operando em uma frequência de paz divina. Para a segunda semana, o jato nos levaria a cruzar o mundo até a Europa. Seríamos internados na mais formidável fortaleza clínica de neurociência e longevidade do planeta, cravada no topo de uma montanha ensolarada de frente para o mar Mediterrâneo, para rejuvenescer corpo, mente e espírito com o melhor do luxo. Era um pacote de redenção que custava milhares de reais, tudo meticulosamente pago pela ovelha negra, tudo perfeito.
Os vouchers das viagens e as reservas do jato chegaram impressos em um papel espesso como marfim, com as letras gravadas em folha de ouro cintilante, guardados dentro de envelopes pesados de couro negro. Na noite do meu aniversário, com as mãos suadas e o coração espancando as costelas, eu enfiei aqueles passaportes para o paraíso dentro da minha velha e surrada bolsa de lona. Hoje era o dia do juízo final. Hoje a máscara da filha fracassada cairia e eu revelaria o meu império. Hoje seríamos uma família curada e unida pela minha compaixão. Como eu era estupidamente ingênua. O destino, porém, tem um senso de humor macabro e implacável. Eu havia sugerido delicadamente um bistrô calmo e reservado para a comemoração, mas a minha mãe, para reafirmar o seu controle esmagador, mudou o evento no último minuto para uma churrascaria de rodízio popular. Era um galpão caótico, com luzes brancas estouradas, cheiro denso de gordura frita no ar e o barulho ensurdecedor de centenas de pessoas gritando e pratos batendo. Quando cheguei à mesa, agarrando a minha bolsa velha contra o estômago roncando de ansiedade, os 4 já estavam acomodados. O meu pai, o meu irmão Lucas, a esposa dele e a minha mãe. Ninguém se levantou para me dar um abraço, ninguém sorriu. O primeiro ataque letal foi desferido antes mesmo que eu pudesse puxar a minha cadeira. A minha mãe me avaliou de cima a baixo com aquele olhar de raio-x cirúrgico, farejando vulnerabilidades. Ela estalou a língua. "Helena, minha filha", ela disse, projetando a voz para garantir que a mesa ao lado também ouvisse a sentença. "Você nem no dia do seu aniversário de 30 anos faz o menor esforço? Você está com uma aparência terrivelmente abatida, envelhecida. Pensei que pelo menos hoje você tentaria esconder o peso dessa sua vidinha difícil." O meu pai deu uma risada frouxa e covarde, escondendo o rosto no cardápio. O meu irmão continuou digitando no celular, completamente alheio. Eu engoli o veneno puro a seco, sentindo a garganta queimar. Forcei as pontas dos lábios a se curvarem num sorriso educado. "Calma", eu repetia freneticamente na minha cabeça, apertando a alça da bolsa de lona. "Daqui a pouco, quando você jogar esses milhões na mesa, o jogo vai virar para sempre." Mas a câmara de tortura familiar estava apenas aquecendo os motores. Durante os primeiros 40 minutos, a palavra aniversário foi banida da mesa. O jantar foi brutalmente sequestrado. Como é típico da dinâmica narcisista tóxica, o abusador não suporta que o foco esteja em outra pessoa. O assunto virou inteiramente sobre um Lucas. O meu irmão, um homem adulto que ainda dependia de ajudas financeiras dos pais, havia acabado de conseguir um pequeno desconto em um banco para refinanciar o seu carro. Um trâmite burocrático minúsculo, mas para minha mãe era como se ele tivesse ganhado o Prêmio Nobel de Economia. "Atenção a todos aqui!" ela bradou, erguendo sua taça de chope com um entusiasmo histérico. "Eu quero propor um grande brinde ao nosso Lucas, a sua mente financeira superior e brilhante. É um alívio imenso para nós ter alguém nesta família que sabe vencer, que é um líder nato." Eu estava sentada ali, a mulher que havia construído um império digital do absoluto zero, a mulher que tinha dezenas de milhões rendendo lucros pornográficos naquele exato segundo, sendo obrigada a engolir a saliva e aplaudir um homem medíocre por refinanciar um carro que eu poderia comprar à vista, em dinheiro vivo, 1000 vezes seguidas, apenas com os rendimentos do mês. Continua na parte 2, que já está no canal.